podcast Endomarketing Brasil de volta. Eu sou a Cris Wagner. Hoje a gente vai falar sobre um tema que eu tenho certeza que já tirou o sono de muito profissional de comunicação interna, que é o planejamento das ações de comunicação interna. E o nosso papo vai cruzar também as questões relacionadas à jornada do colaborador, como que isso se relaciona com o planejamento de comunicação interna. A nossa convidada para falar sobre esse assunto hoje é a Fabiana Becker, sócia da Fale Consultoras, irmã gêmea, outra metade da laranja da Ali, que já participou com a gente aqui do podcast. Fá, seja muito bem-vinda. Obrigada aí por ter topado participar aqui com a gente. Conta um pouquinho da tua trajetória na comunicação interna aí, que já vem de antes da própria Fale. Que bom. Primeiro fico bem feliz de estar participando aqui, né, junto contigo. A Ali estava super feliz, né, ouviu o podcast dela, estava bem legal. Na verdade, eu ouvi todas as edições, né, então estou acompanhando bem tudo que sai, estou acompanhando. Uma ouvinte assídua temos aqui, pessoal. Não... É tu que nos escuta, então, a nossa única ouvinte. Não, o conteúdo é muito bom, então indico, já fica a dica, né. E sim, eu comecei em 96 a comunicação interna, né? Comecei no grupo RBS, aí afiliado da Rede Globo, né? Em 96. Comecei a falar de comunicação interna, então em 96 dá para imaginar que a gente ainda tinha somente os murais, né? O VHS, que hoje ainda, né? Nossa, era outra era. Não existe mais, né? Então, o VHS, então o que a gente tinha um problema na época era a logística, como é que eu entregaria, né? 5 mil na época, 5 mil colaboradores, o VHS no final do ano, que era pergunte ao presidente, né? Então a gente levava lá o presidente até o morro da TV para fazer as filmagens, e uma vez por ano a gente dava feedback. Então, veja só da onde começa aí a comunicação interna, né? Depois passei por outras organizações, passei pelo varejo, passei por serviço, passei em instituições de educação também, né? Hoje sou professora também. E em 2012, aí, junto com a Ali, minha gêmea, né, a gente fundou a Fale ali para falar de comunicação interna e endomarketing dentro das organizações. Que legal, esse ano estão completando uma década, então. Uma década, é verdade, uma década. Temos que comemorar. Fá, conta então para nós, vamos começar do início, né? O que é um planejamento de comunicação interna, do que ele é composto e qual que é a diferença entre um planejamento e um plano? Essa é uma boa pergunta, né? Porque às vezes eu vou fazer os cursos né, de planejamento e as pessoas querem já colocar a mão na massa, né? Sim. Tipo, já ir direto para o plano, qual é o plano de Ações. ação que a gente vai fazer e etc. E o planejamento, ele fica lá esquecido, né? Porque a comunicação tem essa urgência, né? A comunicação dentro das organizações tem essa urgência, essa rapidez, né? E ela é muito demandada. Então, acaba que o planejamento da comunicação, né? Poucas organizações param e olham e fazem, né, de fato. Mas o planejamento é uma etapa anterior. É como é que a gente vai olhar a missão, a visão, os valores, o propósito da organização, definir. Isso é uma coisa super importante. Por que a área de comunicação existe, né? Então, essa é uma pergunta importante. Para que nós estamos ali? Qual é o propósito da área de comunicação? Não estou nem falando da organização, mas enquanto área de comunicação interna e endomarketing, né? Para que nós estamos ali? E aí, então, definir isso é importante, né? Uma outra ferramenta que a gente utiliza bastante para fazer o planejamento da comunicação interna é estipular os acordos e as expectativas, né? A área de comunicação interna, por muitas vezes, é dada para alguém que não é da área de comunicação, ela está dentro do RH, enfim, ela está dentro de outras áreas. Não tem problema nenhum disso, mas a gente diz que tem que ter acordos e expectativas, né? Então, o que são esses acordos? O que a gestão, a alta gestão, espera de resultado da minha área? Então, a gente definir isso é muito importante lá no início. Ah, mas eu assumi agora a área, ou eu já tenho a área há muito tempo. Para o que está fazendo e pergunta, o que tu espera, né, alta gestão, o que tu espera da minha área? O que tu espera enquanto resultado? O que ela tem que te entregar? Porque isso evita, né, aquele termo que todo mundo utiliza, né, de pastelaria, de atender todas as demandas a todo tempo. E aí a gente consegue conectar depois no plano de ação quais são as ações que a gente vai fazer para atender essa expectativa, né? E a expectativa é interessante a gente colocar, porque às vezes a expectativa ela é gigante, né, enquanto área.
e eu não tenho as ferramentas necessárias, ou o apoio, ou a equipe necessários, recursos aí são, né, de pessoas, são recursos de financeiro, né? Então, recursos necessários para entregar aquilo que a organização quer. Uma das coisas que a gente escuta bastante, né, quando vamos fazer planejamento a gente quer, enquanto área de comunicação, que gere engajamento das pessoas. Tá, mas o que é engajamento? Né, dentro da minha comunicação, dentro da minha organização, né? O que significa esse engajamento, né? E o que dentro desse engajamento é papel da comunicação e pode ser papel de outras áreas também? Exatamente, perfeito isso, porque quando a gente fala em engajamento ou comunicação, né? Todo mundo diz é um problema de comunicação, né? Sempre um problema de comunicação, mas de qual comunicação nós estamos falando? Né? Então, isso é uma coisa bem importante a gente definir. Esse problema da comunicação é por uma falta de planejamento, é uma falta dos canais não atenderem a necessidade, ou a gente está falando da comunicação relacional, que é aquela que a gente tem com o líder, aquela que a gente tem entre pares, as equipes, que comunicação a gente está falando. Então, o planejamento ele vai fazer a gente pensar em todos esses pontos. Então, por isso que o planejamento é tão importante para a área de comunicação, para todas as áreas, mas para a área de comunicação ele é fundamental que ele exista para a gente poder ter esse olhar mais estratégico, né? E até fiquei refletindo para a própria área poder também prestar contas do seu trabalho, mostrar o seu valor, né? É uma questão de valorização do dia a dia dos profissionais. Porque é tão ruim quando a gente passa por períodos aí trabalhando um monte, fazendo muitas entregas, e aquilo parece que não teve valor para a companhia, ou pelo menos que a alta gestão não enxerga esse valor, né? Isso é uma coisa fundamental, né? Quais são os indicadores que a gente tem da área? Né? E aí os indicadores a gente vai olhar, são indicadores, né, de processos que a gente tem, quantas news a gente colocou, quantos eventos a gente fez, quantas pessoas participaram, isso é indicador da área. Agora a gente tem que olhar para indicadores de resultado. O resultado a gente vai olhar para a organização, qual é a necessidade da organização, né? E aí eu vou vincular os meus indicadores aos indicadores da organização também. Como é que eu faço essa mudança de comportamento, que é um dos indicadores mais profundos aí da comunicação, né? Como é que eu mudo o comportamento? E a comunicação, ela tem por muitas vezes aquele olhar mais imediatista. Vamos fazer agora, a gente tem agora o Dia das Mães, né? 1º de maio, Páscoa agora, né? Que já é no próximo mês. A gente tem essas datas, as efemérides, né? As datas comemorativas. E aí a comunicação, ela investe um esforço gigantesco, uma energia gigantesca, porque as áreas são pequenas, né? Uma energia gigantesca nessas ações sem conectar ao qual é o propósito da área. E aí a gente acaba se perdendo, né? Então, eu estou fazendo uma ação que seja de Páscoa, né? O que eu posso colocar aqui que vai trazer aquelas mensagens chaves que eu defini no meu planejamento para fortalecer, ou seja, valores, ou seja, comportamentos, aquilo que vai ser e vai me dar os indicadores lá no futuro, né? Aquilo que eu vou dizer, olha, em tal evento a gente entregou esses valores que foram trabalhados e as pessoas conseguiram entender, internalizar e mudar seu comportamento. Então, a gente tem essas oportunidades de mudar o comportamento, de fazer ações, mas tem que estar conectado, né? Principalmente para poder mostrar valor para a organização, né? Para a alta gestão, entender qual é esse valor da comunicação. Que uma das coisas que é legal, eu digo, com ou sem planejamento, a comunicação, ela existe. Sim. O problema é quando é sem planejamento. Aí, né, a comunicação informal, ela vem, a comunicação que a gente vai chamar de rádio corredor, rádio peão, que o nome, né, rede agora, né, não está mais só nos corredores, ela está no celular, então ela é imediata, né, ela vai vir. Então, sem o planejar a comunicação, ela não deixa de existir, ela só vem de uma forma desordenada e isso com certeza não vai ter bom resultado para as organizações. Então, pensar no planejamento, ele é fundamental para a organização, né? Pois é. E até fiquei pensando que tem uma questão do público-alvo também, porque se a gente escolhe falar sobre todos os assuntos, né? Qual é o norte para a gente escolher o que vai ser divulgado, o que vai ser ativado ou não, né? Ou seja, tem um planejamento, tudo tem um objetivo. Exatamente, porque senão fica uma sopa, né? Tudo é imediato, tudo é urgente, tudo é para ontem e acaba sendo só demandado. E a gente entender quais são essas mensagens. Primeiro, quais são as mensagens que eu quero passar?
né? O que é importante para a organização? Como é que eu conecto aqueles eventos que vêm de outras áreas, aquelas demandas com essas mensagens que estão vindo? Elas são realmente urgentes? Elas podem virar porque todo mundo quer campanha, né? Ela pode virar, ela deve ser uma campanha, ela deve ser um e-mail, ela deve ser um comunicado da liderança. Onde vai estar essa informação, né? Então, é importante a gente ter esse planejamento para fazer esse alinhamento, né? Esse olhar mais amplo, né? Então, a comunicação ela precisa muito ter esse olhar do todo, né? Já bati no microfone. Do todo dentro da organização, né? Então, como é que funciona, né, a alta gestão? O que ela espera? Quais são os resultados? Eu digo que a comunicação interna ela tem que entender muito do negócio, né? Ela não é entender só da comunicação, ela tem que entender do negócio. Como todas as outras áreas entendem do negócio, a gente também tem que entender do negócio para poder conectar o resultado. Mas aí, de novo, volta lá nos acordos e expectativas, conversa com a alta gestão. O que você espera de mim? Eu espero isso. Então, o que a gente precisa para chegar nisso que tu espera? Então, acho que esse é um ponto inicial de qualquer planejamento, né? Essa conversa para esse alinhamento. E aí a gente vai conectar qual é o propósito da área, o que a gente deve ter de indicadores, quais são as ações, e aí ir para o plano, né, de fato, que todo mundo gosta, né? Acho que todo mundo prefere fazer o plano do que o planejamento. Aí a gente vai lá para o plano, a gente faz as ações, vendo sempre qual é a conexão que ela tem com os valores, lá, com as mensagens, o propósito da área que a gente estabeleceu, né? Então, a gente não chegou a esclarecer a diferença entre planejamento e plano. Sim. O planejamento ele vai conectar lá com um propósito, com a missão, com a visão, com os valores, para onde que a gente vai, né? Esse é o planejamento, ele vai dar essas diretrizes, né? Para onde que nós queremos ir. E o plano, ele vai fazer lá, a gente pode trabalhar com 5W2H, e aí existem diversas ferramentas que a gente pode utilizar para fazer o nosso plano de comunicação, né? Nosso plano de ação, quem vai fazer o quê, qual é a verba que a gente tem, aí a gente pode gerar lá, enfim, um briefing, e aí depois se transforma na campanha ou na ação que vai fazer os cronogramas, né? Aí é o dia a dia, né? É aquilo que a gente vai entregar no dia a dia, no roteiro do dia a dia. Então tá lá o plano, a gente tem verba X para tal ação, a gente tem, mas tudo de um desdobramento de um plano do planejamento, né, que vem antes disso. Então, o plano tem que estar sempre conversando e olhando para esse planejamento. Acho que esse é o fundamental, né? Mas a gente vê muita gente partindo direto para o plano e, às vezes, nem para o plano, já direto para a operação, né? Então, sim. Aí, sim, a gente tem um esforço gigantesco da área. A gente sabe que a área, por muitas vezes, não tem muita verba, tem poucas pessoas. Então, ela tem um esforço gigantesco durante o ano inteiro. E aí, quando a gente vai ver os resultados, as pessoas não percebem o valor, porque não estava conectado, não tinha uma ação pensada em responder a quê, né? Então, é um exercício de fazer várias coisas, mas as pessoas ficam como se desse só uma motivação extrínseca, né? Tipo, eu faço uma campanha, a pessoa fica feliz, e aí depois volta, ela continua ruim, né? Porque eu não estou pensando no todo, o que eu quero resolver, né? Sim. E voltando ali para o tema do planejamento, existe um processo pré-definido para esse desenvolvimento ou varia conforme as características da empresa, de repente, o grau de maturidade, o porte? Isso tudo é importante, né? Planejamento, para ter um bom planejamento, ele precisa partir de um diagnóstico, né? Então, a gente olhar esse diagnóstico, entender, aí o diagnóstico pode fazer de diversas maneiras, né? Eu tenho informações secundárias das melhores empresas para se trabalhar, a gente já fez pesquisa, eu tenho pesquisa de clima. E aí, dessas pesquisas, todas essas informações, eu vou coletar aquilo que é importante para a comunicação. O que fala de comunicação? Isso é uma coisa bem importante. Quando a gente vai fazer diagnóstico, a gente está fazendo diagnóstico do ambiente comunicacional. A gente não está fazendo um diagnóstico de clima, né? Porque o clima, ele vai dar conta de muitas outras coisas, que a comunicação não vai ter, não tem a influência de mudar, como benefícios, cargos, salários, etc. Então, cuidado quando a gente for fazer perguntas para o diagnóstico, né? A gente está falando de comunicação. Sim, inclusive as perguntas que a gente fizer, elas precisam depois, de alguma forma, ser respondidas, ser possível de serem respondidas com comunicação. Exatamente, né? Porque o que a gente está olhando é a comunicação. Que tipo de comunicação a gente está falando dentro do diagnóstico, né? Eu posso olhar a maturidade da minha liderança em relação à comunicação, se a liderança ela tem canais suficientes ou informação suficiente para poder dar conta de fazer o cascateamento,
Se a minha comunicação ela é mais horizontal, se ela é mais vertical, se ela, né, ela é top-down, como é que funciona essa comunicação, né? Então, a gente olhar esse fluxo de comunicação, a gente vai olhar para o diagnóstico. Eu posso olhar a maturidade da área, também é importante definir bem o escopo do diagnóstico, né? Eu posso estar olhando somente para a minha maturidade da área. Enquanto área de comunicação, o que eu necessito amadurecer, né? Eu quero ser, todo mundo sonha em ser uma comunicação super estratégica, e a gente até ontem tinha uma pesquisa dizendo que ainda a gente está longe nisso, a gente está muito na operação, né? A comunicação está muito na operação. Mas quando a gente olha para o diagnóstico, se eu vou fazer um diagnóstico da minha área, entender quais são os recursos, como é que estão as pessoas, se elas estão preparadas, se elas têm acesso. Acho que essa é uma pergunta que sempre vem, né, dentro das aulas. Onde que a área tem que ficar, né? É onde ela tem acesso. Né? Ela pode estar dentro do marketing, ela pode estar dentro do RH, ela pode estar dentro da área de comunicação corporativa, ela pode ter uma área independente, mas é onde ela tem acesso às informações e tomada de decisão. A partir daí, ela começa a ser estratégica. Porque senão ela vai lidar, sim, com as datas comemorativas. Não tem problema nenhum disso. É entender qual é a maturidade da organização e a maturidade das pessoas que estão conduzindo a área de comunicação, né? O que esperam dessa área. Tem muitas organizações que esperam ter datas comemorativas e tá tudo bem, né? A gente quer que as pessoas daquelas datas se sintam valorizadas por aquele instante, aquele momento, né? Tá tudo certo. Mas eu quero uma comunicação mais estratégica. Então, eu preciso que a minha área tenha mais maturidade, né, enquanto profissionais, né, e quanto acesso também às tomadas de decisão, né? Ela tem que ser envolvida antes, né? Então, esse diagnóstico, eu já estou indo longe, né, mas esse diagnóstico da área, ele é bem importante para saber como é que eu estou. E não é eu pessoa, né? E às vezes a gente vai fazer o diagnóstico e é uma eu-equipe, né? Só tem uma pessoa. E aí a pessoa, não, mas as pessoas ficam com medo de avaliar, porque estão avaliando o colega. Não, a gente está olhando para a área. Como é que a área se dá? Como é que a área se envolve? Né? Qual é o grau dela? Se é estratégico, político, né? O operacional? Onde é que ela anda? Né? E aí a gente consegue dar conta. Então, definir o escopo da pesquisa, do diagnóstico, ele é bem importante. Eu acho bem importante a gente olhar como é que essa área ela está. E aí o diagnóstico do ambiente comunicacional, né? Que é olhar a comunicação, eu posso olhar somente para a comunicação de liderança, eu posso olhar somente para os canais, eu posso olhar para as ações que eu estou fazendo de eventos, de endomarketing, né, das datas, enfim, qual é o escopo, né? Então, esse é um primeiro ponto no diagnóstico. Qual é o escopo que eu estou olhando para poder responder, que nem tu trouxe, né? Daí eu vou fazer as perguntas e vou conseguir dar conta depois que meu planejamento e meu plano de ação dê conta das perguntas que eu fiz. Agora, se ela estiver muito desconexa ou que eu não tenho esse poder de mudança, calma, né? Respira, espera um pouco a maturidade, desenvolve isso e aí coloca outras questões talvez mais complexas para a organização, né? A questão da importância do diagnóstico para poder fazer o planejamento aqui esbarra, tem questões daqui a pouco de tamanho dessa estrutura que está atendendo, né? E então, se o diagnóstico ele mostra que a equipe está enxuta, tem um certo grau de maturidade, então vamos nos comprometer no planejamento, então, com um objetivo mais dentro daquela realidade ali, né? Porque às vezes a gente tem uma demanda muito grande de coisas mais factuais para fazer e não consegue olhar para a estratégia, mas como é que eu não vou atender aquilo ali que está mais urgente e factual, né? Então, muitas vezes não é falta de consciência da equipe de que precisa ser mais estratégica, é falta de braço mesmo, né? E isso daí volta lá de novo, né? Quer dizer, quando eu tenho meus acordos e as minhas expectativas muito bem alinhadas, eu vou dizer, olha, isso aqui, e aí precisa de muita sinceridade, isso aqui eu não dou conta sozinha. Se tu quer que eu participe das reuniões, que as reuniões, que a comunicação te diga, vamos supor, uma tomada. Vamos pegar agora o retorno, né, do ambiente híbrido, presencial, remoto, o que a gente faz, afinal, né? Qual é o impacto da decisão lá na percepção das pessoas? Então, eu tenho que estar envolvida no início lá do processo. Lá no início, quando a alta gestão começou a definir se a gente volta, se a gente não volta, eu tenho que estar junto lá. Mas as coisas não deixam de acontecer, eu continuo tendo a Páscoa em seguida, né? Então, olha, eu não consigo dar conta de tudo isso, eu preciso de ter mais gente, ou a gente vai combinar que eu vou dar atenção a esse fato ou a este fato, né? Mas trazer isso para a conversa, né? Mas a área de comunicação, ela tem um perfil, eu acho, de querer, não, nós vamos fazer tudo, vamos dar conta, e às vezes é uma pessoa sozinha, ela não vai dar conta, né?
E a gente entende e vejo muito o operacional ser muito bem feito, né? O estratégico ele vai mais ou menos, e o político, que é essa parte que eu tenho que estar lá na tomada de decisão, essa normalmente ela fica esquecida, porque eu não tenho como. Como é que eu vou estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Por isso que quando a gente está lá estabelecendo os acordos e expectativas e que minha alta gestão tem uma expectativa que eu seja uma comunicação estratégica, porque, afinal, a gente está mudando comportamento, cultura, né, e qualquer outra coisa. Eu entendo que precisa ser, tá, mas qual é o suporte, quais são os recursos que tu vai me dar para eu poder fazer isso? Só que essas conversas normalmente são esquecidas, né? Porque às vezes a gente dá conta e a gente quer e tem boa vontade de abraçar, mas a gente sabe que no final ali algo vai dar errado, né? Algo vai ficar esquecido porque não tem como, né? Por mais que tenha, mesmo que a gente trabalhasse 24 horas por dia e quase a comunicação interna faz isso, né? É impossível tu dar conta de olhar para todos os pilares que são exigidos, né? Então, tem que ter uma conversa muito sincera. Acho que esse é o ponto inicial, assim. O que tu espera? O que a gente pode dar conta? Né? O que é prioridade neste momento? Então, acho que essas conversas para fazer lá no início lá do planejamento, quando a gente for definir qual é o propósito da área, e a gente começa a fazer para não ficar essa ansiedade que a comunicação não está entregando, né? Sim. Isso é bem comum, né, Fá? Inclusive. E existe algum jeito de deixar mais participativo o desenvolvimento desse planejamento estratégico? Assim, tudo bem, foi feito um diagnóstico, provavelmente foi feita uma pesquisa, né, com aqueles colaboradores da empresa, mas existem outras formas de se envolver mais a organização como um todo? Então, já no diagnóstico, né, eu sou muito partidária da gente fazer conversas, né, tem várias metodologias que a gente fala de conversas ativas, significativas. Lá no diagnóstico, antes de ter o formulário que a gente passa para as pessoas, eu acho que as conversas elas trazem achados muito mais relevantes do que a pessoa só responder de uma maneira racional que ela está ali, né? Claro que a pesquisa sempre é válida, mas se eu puder ter aí, claro, depende do tempo que a gente vai... Isso é uma outra coisa lá no diagnóstico, né? A gente tem que estipular qual é o tempo que eu tenho para fazer esse diagnóstico, né? Não posso fazer um diagnóstico muito longo, depende do tamanho da organização, então a gente definir tudo isso. E aí, se eu não consigo ter lá participativo, sim, eu posso e devo fazer com as pessoas, né? A gente está na era de fazer com e não mais para as pessoas, né? Acho que essa é a nossa grande mudança. As pessoas, tem uma pesquisa da Edelman, que é uma agência de relações públicas internacional, né, que foi de 2019, se eu não me engano. Ela fala de fazer com e não mais para. Porque a gente está questionando, né, essa hierarquia, esse movimento. E eu não quero, agora saiu em 2021, uma pesquisa da Edelman também, a Trust Barometer, que ela traz um dado bem importante. Os colaboradores estão cada vez mais, né, pedindo, exigindo, aí na pesquisa é mais exigindo, né, essa participação na tomada de decisão. Mas não é na tomada de decisão se a gente vai pintar de amarelo ou de azul, né? Não é isso, é na tomada de decisão. Então, fazer com as pessoas, dar voz às pessoas é muito importante. E aí a gente tem infinitas metodologias que a gente pode trazer, e a gente traz para as conversas para fazer o planejamento junto, né? Então, a gente pode usar do Art of Hosting, que é essa comunidade de prática de conversas significativas. A gente pode trazer o Word Café, ProAction Café, aí tem, né, diversas das estruturas Libertadores, Conversation, aí tem várias coisas que a gente pode se apropriar para trazer as pessoas para fazerem juntas, fazer com. E eu acho que essa é uma dica que todo mundo deveria fazer, com as pessoas e não mais para as pessoas, né? Com elas. Constrói com elas. O que elas esperam, qual é a ação que ela deseja, como é que a gente vai fazer, qual é o reconhecimento que ela quer, e aí a gente vai ter essas conversas mais profundas, né? Então, fazer com as pessoas, né, eu acho que é um ponto importante. E tem um ponto bacana da gente abordar, que é a questão de também saber fazer as perguntas certas nesses momentos, por isso as metodologias, porque nem sempre perguntar o que a pessoa acha que deve ser feito vai nos dar a resposta, né? Porque ela não é especialista em comunicação. Então, a gente tem que conhecer profundamente as necessidades, enfim, o funcionamento, o perfil daquele público para poder estabelecer, né? Tu deu dois pontos bem importantes, né?
especialista em comunicação é quem estuda em comunicação, né? Então, nós somos comunicadores porque estudamos comunicação, né? E a comunicação, como todo mundo é comunicante, todo mundo acha que sabe fazer comunicação, né? Então, é só fazer, é só isso, né? Tudo que os pedidos vêm, né? Só muda isso, só faz aquilo, só não sei o quê, é só... Por que não só fez, né? Então, acho que esses 2 pontos são bem importantes, né? Um é fazer com as pessoas, mas entender quem vai fazer, né? Quem vai dar a liga, quem vai fazer o pensamento, o fechamento, sim, quem tem que dar a coerência para a narrativa é a área de comunicação, né? A gente vai ouvir as pessoas, a gente vai construir juntos, mas dentro de uma linha. E aí, com certeza, as metodologias e boas perguntas, elas conseguem conduzir essas conversas. Então, acho que é para um ponto, né? A gente não é uma conversa aleatória, né, que a gente está tendo na organização, é uma conversa conduzida para a gente ter os melhores insights, os melhores caminhos, o que for, né, resultados. Fazer com é isso, mas não é uma conversa que, tipo, eu quero aquilo, não é esse atendimento, né? Então, a gente tem que entender o papel da comunicação, ele é, sim, o curador, né? Então, é importante ele entender isso, e ele é o especialista, ele que vai dar conta se aquela ação que está sendo pensada vai atingir o resultado que foi pedido lá nos indicadores. Então, ele vai dar essa coerência nessa narrativa e vai olhar para os seus indicadores, né? Porque senão a gente se deixar aberto, né? As pessoas são bastante criativas, né? Se deixar Sim. muito aberto, não que a criatividade não possa ser trazida, ela deve, mas eu preciso olhar para que eu estou fazendo. Né? Qual é o meu objetivo com essa ação? O que a gente busca com essa ação? Né? Então, é sempre importantíssimo ter essas boas perguntas e entender que quem faz, sim, a construção da narrativa é a área de comunicação, é o comunicador que estudou para ser comunicador. Né? Sim. E a jornada do colaborador, Fá? Fala um pouquinho, até tu tens um curso com esse tema, né, na ESPM, que estás conduzindo. Tenho. Faz um tempo que eu estou eu sou apaixonada pela jornada. Eu vejo a comunicação muito, muito materializando a entrega da jornada do colaborador. Aquelas oportunidades que a gente tem de contato com o colaborador, né? Então, seja lá no processo dele de recrutamento e seleção, quais são as dores que aparecem lá? O que a comunicação pode dar conta, né? De novo, a comunicação, ela, por muitas vezes, né, é o problema de tudo, mas ela não salva o mundo, porque tu tem que olhar para processos, tu tem que olhar para a cultura, tu tem que olhar para a gestão, tem outros pontos, mas a comunicação, o que ela pode ajudar? Lá no processo inicial, lá no processo quando eu reconheci, tem uma vaga lá, eu quero ir para aquele lugar, o que a comunicação faz? Desde o início do anúncio, né, acho que a gente tem esse olhar, né, quem que eu quero que esteja dentro da minha organização? E aí a formação do texto, a formação dessa narrativa lá no anúncio da vaga, não aquela vaga que eu venho da década aí, né, de 90 trabalhando, que parece que é o mesmo anúncio, copia e cola, requisitos, né, pessoa tal, coordenador, falta ser naqueles anúncios de jornais, assim, né, que tinha ainda no jornal dominical e era a mesma composição de anúncio. Mas é isso, eu olhar e entender quem que eu estou buscando, né? Como é que eu me comunico com essa pessoa? A gente vê hoje as pessoas trabalhando com a marca empregadora, né? Então, ali já começa o ponto de contato. A comunicação ela tem que estar olhando para isso. Como é que é esse ponto de contato? O que eu estou vendendo para as pessoas? Porque eu vendi lá, eu vou precisar fazer essa entrega ao longo da jornada. Eu preciso garantir que essa pessoa fique dentro da organização por um bom período, que não tenha um turnover. Então, quais são esses pontos? Lá no onboarding, como é que eu posso melhorar essa experiência dele? Né? E aí a comunicação ela tem acesso a várias ferramentas, e eu acho que isso que é bacana, né? A comunicação ela é curiosa por si, né? Ela é criativa por si. Então, se eu colocar uma pessoa lá, vamos fazer um processo seletivo do varejo, né? E eu estou olhando para a jornada. Aí eu pego e coloco lá o vídeo do fundador, que foi feito lá em 1980, né? E aí eu quero que alguém do varejo se conecte com aquele vídeo. Não, eu tenho que entender qual é a geração que eu tenho, como é que eu me comunico com essa geração. Eu posso usar TikTok, eu posso usar meme, eu posso usar... O que eu posso utilizar? Qual é a linguagem que vai conectar com essas pessoas, né? Como é que ela vai entender a cultura da organização em pouco tempo, para ela poder começar a fazer a entrega dela de trabalho no dia a dia, né? Então, como é que o líder recebe, como é que ele se comunica com essa pessoa? Então, a gente pode e deve, né, olhar essas oportunidades, desenvolver ferramentas para poder apoiar as pessoas dentro dessa jornada, né? Então, começa no onboarding, começa
na parte de reconhecimento, né, que a comunicação tem que estar muito forte nisso. Começa na parte da comunicação da liderança, vai até o final da jornada, como é que eu anuncio essa jornada, como é que finaliza essa jornada, as pessoas recolhem as coisas da pessoa e toma e vai embora, me dá teu crachá de volta, como é que faz isso, como é que eu me comunico com essa pessoa depois que ela sai da organização, né? Ou eu não me comunico mais, tipo, passou, né? Então, isso também deixa, para quem sai, é uma mensagem, mas para quem fica, também é uma mensagem que está sendo dada, né? A gente pode pegar diversos casos, né, que acontecem, hoje em dia parece até maluquice dizer isso, mas acontece, né, de segurança acompanhar a pessoa até a porta com a sua caixinha, né, para a pessoa não mandar mensagem pelo sistema dizendo que está saindo. A pessoa pode mandar, a gente vai agradecer. Então, isso a comunicação ela tem que dar conta, né? Então, a gente tem que olhar essas oportunidades. Ela vai lá com a sua caixinha, vai embora e ela manda o WhatsApp e a galera, fui demitida. Como é que fica as pessoas que estão ali dentro da organização? E isso a gente pouco pensa, né? A gente pensa, como é que a pessoa saiu? A pessoa saiu, né, dentro da organização, vai lá no Glassdoor, vai reclamar, né? Com certeza, né? Não tem... No LinkedIn. LinkedIn, né? Acho que o LinkedIn, para mim, ainda ele é um canal que ainda parece meio bipolar, assim, né? Mas vai no TikTok que ali tem verdades, né? Ali tu vai ver que tem um conteúdo dessas pessoas que tem até várias hashtags falando sobre demissão, né? Uhum. Eu disse, cara, quando tu olha um monte de conteúdo, é como os memes, algo está sendo dito aqui. Então, olha como é que está dentro da tua organização sendo feitos esses processos, né? Seja de reconhecimento, seja do horário de trabalho, né? Tipo, pessoas respondendo às 11 da noite, às 6 da manhã já está de pé. Então, como é que está sendo feito isso? E a comunicação, né? Ontem, essa pesquisa que a Berge fez, ela falava do excesso de informação. Esse excesso de informação, ele é necessário, né? Excesso nunca é necessário, né? Mas que informação são para quais públicos, né? Então, a gente olhar isso na jornada, como é que está se dando essa informação? Então, dentro da jornada, para mim, faz muito sentido o planejamento da comunicação, ele facilita muito esse olhar de planejar a jornada e planejar que necessidade de comunicação ou datas, enfim, de reconhecimento, né, a gente vai dar ao longo desse período, né, até a pessoa sair da entrada dela até a saída dela. Então, o que eu estou entendendo pela tua fala, assim, a gente traz essa jornada para o nosso planejamento, olha todas as etapas e entende o que é ponto de contato de comunicação e põe dentro do nosso planejamento para daí desenvolver os planos. Exatamente isso, Cris. E o importante é entender, quando eu falo em jornada, muitas organizações elas estão ainda olhando para a jornada do colaborador como de uma área, ou como um processo. Antes ainda de ser da área, ela é um processo. Cara, a jornada ela tem que ser entendida que ela é de toda a organização. Né? Então, não adianta eu mapear somente lá onde a comunicação e o RH normalmente tem a sua inferência ali, né? seu poder de influência, mas olhar esse caminho durante todo o período, né? E a gente sabe, aí tem algumas pesquisas que apontam que as pessoas começam, saiu agora não vou me lembrar a fonte, mas saiu uma pesquisa agora que eu estou estudando essa pesquisa, os resultados dela, né? Que as pessoas chegam ao 6º mês, elas têm um desânimo. O que eu posso colocar ali, né? Que eu possa melhorar esse engajamento que está diminuindo, né? O que aconteceu ali? Normalmente, a pessoa ela entra feliz, né? A expectativa alta, e aí até o 6º mês ela vai entendendo a realidade da organização. Então, eu tenho que prestar atenção naquele 6º mês. O que eu faço para a pessoa ela continuar? Uma das coisas, né? Que fala, plano de carreira não existe mais, mas não é o plano de carreira. É a organização mostrar que ela quer e tem interesse naquela pessoa no futuro dela. Vamos permanecer juntos. Então, não estou falando somente do plano de carreira, aquele, né, estruturadinho, do RH. Eu estou dizendo que, nossa, meu desejo é que tu continue comigo. Então, isso a comunicação ela pode dar conta, né? E aí a gente pode ver que ela é transversal a outras áreas, né? Então, a gente vai olhar a jornada de uma maneira transversal, de todos, né? Aonde que a gente está deixando de comunicar para as pessoas que meu desejo é que tu permaneça aqui. Né? E aí, ao 6º mês, acontece o fenômeno das pessoas saírem, né? Elas vão buscar porque, né? Eu fui esquecida aqui nos primeiros meses, estava ali todo mundo no processo de onboarding desenhado, bonitinho, né? Recebi o kit, está no LinkedIn, meu kit, né? Tá, coisa mais linda. Aí, no 3º mês, passei da fase de experiência, e aí, no meu 6º mês, eu começo a falar, mas eu acho que eu não vou ficar aqui, não, né? Acho que eu vou sair porque ninguém me diz para onde eu vou. No 6º mês, né? Então, a gente olhar
que eu tenho que ter essas conversas. Então, até ensinar para a gestão, para a liderança, né, para a liderança imediata, a média liderança, como é que eu converso com essa pessoa, né? Como é que eu trago ela? E aí eu posso trazer, de novo, outras ferramentas, né, de conversas, para a gente dizer assim, não, olha, a gente tem dessa forma, pode não ter que nem ser estruturado, mas a gente te deseja para toda a vida, sabe? A gente quer que a gente continue aqui, os resultados são esses. A gente enxerga que, de repente, a gente pode crescer junto por aqui. Exatamente, mas eu preciso dizer. Né? E eu preciso dizer. Então, E para precisar dizer, na verdade, essa cultura ela tem que existir. Esse desejo ele precisa existir. Exatamente. Né? Por isso que a comunicação não consegue fazer sozinha. Exatamente. Ela não opera. Eu digo que a gente não opera milagre. Já começa a parte daí, né? A gente não opera. Porque a gente tem que entender. E aí é legal a gente entender muito da cultura. Qual é a cultura organizacional que eu tenho? Como é que se dão dadas as relações? Como é que se dão dados os processos? Eu tenho que entender da cultura organizacional, né? E essa visão é importante. Eu saí da minha área, eu saí do meu lugar, né? E rodar a organização. Mas eu estou no remoto. Marca com as pessoas aleatoriamente conversas, né? Faz essa agenda positiva em relação à comunicação, né? Porque senão a gente vai estar sendo reativo àquilo que vem. E eu estou sendo normalmente reativo na gestão que é minha direta, né? Faça isso, faça aquilo, mas tá aí essa cultura. O que pode? O que não está lá pendurado na missão, na visão, nos valores que está penduradinho, bonitinho na parede? Mas o que é estabelecido? Quais são esses pressupostos básicos que todo mundo acredita? Então, é interessante a gente entender muito do respiro, né, dessa organização para poder fazer. Aí sim, aí eu consigo mapear a jornada, aí eu consigo olhar quais são os pontos que a comunicação vai conseguir entregar, consigo comprometer as pessoas, né? Então, assim, não é meu, não é teu, é nosso, e a gente tem que comprometer para um resultado. Então, por que a gente está fazendo isso? Então, acho que essas conversas, elas precisam ter mais dentro das organizações, né? E uma vontade de mudar. Eu acho que isso é importantíssimo, a gente entender que as organizações precisam mudar, né? Sim, e acho que essa clareza também de quem que tem o papel de quê, né? Importante a gente definir onde está, né? Até para não chegar no final e a gente dizer a comunicação não deu certo, né? Faltou comunicação. Não é isso, sempre né? Desemboca, né? Sempre na comunicação, né? A comunicação não conseguiu... Não, parei um pouquinho. Quais são os papéis, né? Qual é o sponsor em cada momento? E aí a gente compartilhar. E aí quando a gente fala de conversas que a gente está fazendo com as pessoas, é compartilhar também as responsabilidades. Não é de uma área só, né? Não é só de um pedacinho ali da área que vai fazer essa influência toda, né? Já bati de novo. Que vai fazer essa influência toda, né? Então, a gente entender que sim, a gente tem que compartilhar responsabilidades, né? Aonde que o líder está, aonde que RH está, onde o financeiro está, onde o marketing está, né? Porque não pode ser só da área de comunicação, né? Eu quero colocar a jornada, ou agora porque é moda, vamos botar a jornada, né? Ou porque é moda, vamos fazer o processo de onboarding e mandando kit. Faz sentido, né? Aquele kit que eu estou entregando faz sentido? Até isso, né? A gente olhar se aquele material que eu estou realmente fazendo uma entrega faz sentido com os valores da minha organização, com o que ele vai viver no dia a dia da organização. Então, a gente tem que olhar para isso e questionar. Acho que um dos papéis importantes da comunicação é sempre ser questionador, né? A gente tem que perguntar, mas isso aqui, como é que a gente conecta? Como é que chega ao final? Quem é responsável? Quem está, né, sendo responsável por isso neste momento? Então, é importante essa responsabilidade compartilhada. Que legal. E com relação aos últimos 2 anos, assim, dessa realidade nova que a gente vem vivendo, assim, o que mudou na forma de planejar? E eu digo, assim, muito além do fato de que muita gente ficou remota, né? Mas alguma coisa se intensificou que a gente precisa trazer para consideração no planejamento? Acho que a gente começou... esses 2 anos, eles aceleraram algumas tendências. Acho que é basicamente isso, né? Eles colocaram em evidência algumas coisas que a gente tem que olhar na hora de planejar. Planejar a comunicação, vamos olhando para processos, né? Quando a gente sai na pandemia, que todo mundo vai para casa, remoto, pega o seu computador, ninguém sabe muito bem o que fazer, como é que a gente vai trabalhar, como é que a gente vai dar conta, né? E aí depois a gente vai se estruturando, né, de uma maneira forçada, né? Aprendendo junto com o que está acontecendo.
Mas a gente olhar que as pessoas, nesses 2 anos, uma das coisas que elas estão pedindo é autonomia. A gente vê aí um excesso de reuniões, as pessoas saem do Zoom, Teams, Meet, o que for de plataforma, elas estão tendo reuniões seguidas, né? Uma atrás da outra. Para quê? Porque tem uma hierarquia de aprovação. Então, eu preciso de autonomia. Como é que eu dou autonomia? Eu preciso olhar os meus processos e ver onde é que estão esses repositórios de informação. O que eu posso dar conta sozinha que não preciso estar, né, fazendo uma reunião novamente? E isso de autonomia pode voltar para ficar no remoto, pode ficar no modelo híbrido, pode ir para o presencial. A gente é uma das coisas que está sendo exigidas agora, né? Então, como é que eu consigo dar conta das informações que as pessoas precisam ter para ter uma tomada de decisão, né? Para ter a tomada de decisão, que elas possam ter mais autonomia dentro dos processos que elas tiveram. A gente trabalhar de forma mais assíncrona, né? Exatamente. Acho que essa é uma palavra bem importante, assim, nessa realidade. Porque se a gente pensar, né, acho que esses 2 anos, assim, eu lastimo muito as organizações que colocam software para monitorar se o mouse está sendo mexido ou não, né, dentro do home office, né, ou câmeras, ou qualquer outro tipo de invasão. Tu está na casa do teu funcionário, né, Mas esses 2 anos é um convite para a gente entender que as pessoas têm maturidade para resolver. Se eu contratei uma pessoa para ser responsável pela área de comunicação interna, né, dentro da minha organização, nós alinhamos, conversamos o propósito da área, alinhamos lá nossas expectativas, nossos acordos, fizemos tudo direitinho. Plano de ação operacional. Eu não tenho que ficar aprovando a cada ação que eu vou fazer, a cada verba que eu vou utilizar. Eu vou ter uma verba, eu sei o resultado que eu tenho que entregar. E isso eu vou chegar no final e vou dizer, olha, está aqui o resultado que a gente conseguiu, né, atingiu ou não, mas aí é outra conversa, né? Mas a gente tem que entender que as pessoas têm maturidade para desempenhar as funções que elas foram contratadas. Eu acho que esse é o ponto bem de mudança que está tendo. E aí, no planejamento de comunicação, é como é que a gente dá suporte para as pessoas terem essas decisões, essas informações para tomada de decisão. Onde é que estão as informações que eu não preciso estar a todo momento acionando uma reunião ou mandando mensagem no aplicativo de mensagem para poder confirmar aquilo que, afinal, eu já sei, né? Então, eu acho que isso é importante a gente olhar para o planejamento. E onde que estão as informações, por exemplo, né? Onde estão as informações? A gestão desse conhecimento. Exatamente, gestão de conhecimento. Então, a gente tem uma arquitetura de informação, né? Onde é que estão essas informações? Onde é que está o repositório? Como é que eu encontro essas informações para eu poder tomar essa decisão? Aí vem nossos valores. Quais são nossos valores que eu não preciso estar perguntando para alguém se eu posso tomar essa decisão ou não? Então, se eu tenho ele bem difundido dentro da organização, bem trabalhado, bem, né, enraizado dentro da organização, eu consigo tomar uma decisão sem ter que perguntar se faço ou se eu não faço, né? Uhum. E aí eu consigo ser mais proativo. Eu acho que daí a gente tem o tal do protagonismo, o tal, né? Mas eu preciso de autonomia também. E acreditar que, nossa, a gente tem funcionários maduros, né, para tomada de decisão. Então, a comunicação olhando como repositório, onde é que a gente tem essas informações, olhando para a arquitetura de informação, dando ferramentas de novo, né, para a gestão confiar, né? Como é que eu faço uma boa reunião? O que eu tiro dessa reunião? Quando é que a gente vai se reencontrar de novo? Mas que não é todo momento ser acionado, né? Que não tem que ser assíncrono, não síncrono. Todo momento está 24 horas disponível, né? E isso está adoecendo as pessoas, que também é pauta aí da comunicação interna, o adoecimento, né? Sim. E aí é importante de novo, né? Como esses 2 anos de pandemia, eu vi muitas organizações fazerem ações, e eu não estou dizendo se é bom ou se é ruim, né? Não é essa avaliação, mas é entender se isso é realmente o motivador, ou se isso é somente o remédio, né? É o paracetamol de uma febre, mas eu não sei qual é só para matar o sintoma, mas eu não sei qual é a causa, né? Mais ou menos isso. E a gente viu muitas ações. Vamos ter a hora da yoga, a hora da meditação, a hora do não sei o que lá. Se a pessoa não comparece, então a gente tira porque não foi funcional. Pô, mas ela pode estar naquela hora fazendo, sei lá, uma meditação dela, ou tendo uma respiração para ela naquele momento, que ela não precisa estar participando. E aí a gente está olhando somente, né? De novo, o sintoma é o adoecimento. E aí eu coloco remédios que não vão dar conta. E muitas vezes eu notei também que se tentou resolver com conteúdo.
Não, a gente precisa produzir um conteúdo para mandar para as pessoas. Live, série de lives, eventos, né? E, porque o estresse, a sobrecarga, o medo, não sei o que, é conteúdo. Tá, mas só um pouquinho. O que tá deixando dentro da realidade dessa empresa essas pessoas sobrecarregadas? Essa é a pergunta, Cris. Essa é a pergunta. E aí eu vou estar lá junto, lá no comitê dessa pergunta, a comunicação vai estar lá, se ela é estratégica, ela vai estar lá nesse comitê perguntando o que está deixando as pessoas? Está deixando as pessoas porque a gente não tem um dos pontos, né? Vamos fazer uma hipótese, né? Um dos pontos é que a gente não tem uma ferramenta assíncrona que dê conta. Beleza, então vamos achar uma ferramenta assíncrona que dê conta. E aí eu consigo tirar o excesso de reuniões. Ou é a cultura dos nossos gestores. Ou é a cultura dos nossos gestores. Como é que a gente trabalha isso? Né? Então, vamos trazer para a consciência que ele acionando a cada 2 segundos um funcionário, né, um colaborador, enfim, isso torna um adoecimento porque ele não consegue nem desenvolver o que ele deve entregar. Né? Gera uma pressão mental, né? Enfim, um mal-estar, né? Que ele não consegue nem fazer. E aí ele vai fazer fora do horário, porque no horário ele está sendo demandado de atendimento. Né? E aí ele vai trabalhar da onde? Né? Da meia-noite às 6, que a gente brinca, né? Que tu faz da meia-noite às 6, isso não é brincadeira, né? Então a gente olhar para isso e ver qual é a causa. E aí, de novo, né? Quando a gente não tem lá um planejamento muito bem estruturado, a gente vai ter direto lá para as ações. Então, tem um monte de gente fazendo yoga, legal, vamos fazer yoga. Tem um monte de gente fazendo meditação, lives, vamos fazer shows. Gente, não é que isso seja ruim, mas tem que saber por que a gente está fazendo e qual é a causa. É realmente isso? Né? E qual o retorno que a gente vai ter com isso também, né? Qual é o retorno que a gente vai ter, né? Ali a gente pega o ano passado, né? Tem show de rock, show de não sei o que. Cara, será que eu quero assistir isso? Será que eu não quero estar passando esse tempo com a minha família, com o meu cachorro, com o meu gato? Todo mundo adotou bichinhos, né? Então, assim, ou com meus filhos, ou sozinha, ou qualquer coisa, ou lendo, que eu não tenho esse tempo, né? E aí a gente, como comunicação, a gente olha lá, tantas pessoas participaram. E aí é uma métrica nossa. Alô, né? Não pode ser, né? Então, assim... algumas coisas que eu vi, ações que eu achei legais, né? Rodas de conversa. É convidado. A pauta é definida pelos colaboradores. E aí tem rodas de conversas curativas, né? Que a pauta não é a organização, é o humano. Né? A gente está no adoecimento e aí tu é convidado para uma pauta que é humano. Aqui a gente não vai falar de negócio. A gente está olhando para pessoas. Né? Então, tem soluções legais, né? Que as plataformas trazem, as lives, não sei, tem coisa legal, mas... qual é o resultado que eu espero? Né? Acho que essa pergunta é ótima, né? É olhar a causa e qual é o resultado que eu espero. Então, é importante a gente ter esse olhar mais do todo, né? Mais estratégico, né? Acho que é fundamental. E é multifatorial, é complexo, né? Então, a gente não pode simplificar. A gente tem que ter espírito muito crítico, assim, embasar muito também, acho que estudar, ler, né, ouvir muito podcast. Dica número 1, ouça podcast, número 1. A gente tem que se informar, né, e pega as informações, isso aqui serve para minha organização, conheço a cultura, isso aqui serve, isso aqui não serve, fazer benchmarking é ótimo, copiar, às vezes dar cola, beleza, às vezes não. Então, serve para mim? Não serve para mim? O que a gente faz? Então, o estudar é fundamental para a área de comunicação, estar informado. Mas não estar informado só para produzir conteúdo, né? E fazer essa intoxicação. Às vezes é para né? produzir menos conteúdo. Exatamente. A gente tem menos conteúdos, mas mais assertivos desse conteúdo, né? Então, não é encher os canais, né? E aí a gente entender para que a gente está fazendo, quais são realmente os canais, que informação importa para essas pessoas. E fazer o questionamento, será que não está tendo um excesso de informação? Traz as pessoas, ouve, faz pulso, pesquisa de pulso ali, né? Não está tendo um excesso de informação? Que informação tu está olhando? Da onde que tu tira essa informação? Sempre tem uma pesquisa que fala, né, e até um contraponto, né, o líder é o principal influenciador, mas de informação, os canais, eles dão conta. Se a gente perguntar para o colaborador, onde é que tu prefere saber dos teus
sei lá, da parte de RH ali, da parte de remuneração, se está certo ou está errado, benefícios, né? É o RH que vai dar informação, né? O líder ele vai dar informação para ser influenciador de comportamento, ele vai dar, né, lá o jeito de ser da organização. Os né? contextos, né? Os contextos. E aí a gente acaba usando o líder para tudo, né? Porque a gente descobriu que o cara é influenciador. Então a gente usa... Não, vamos ver onde é que está, o que eu preciso. Então, fazer essa arquitetura da informação, fazer esse planejamento, olhar para esses canais, que canais eu tenho hoje, que canais fazem sentido, né? Porque tem... Eu digo que a gente é acumulador de canais, né? Porque a gente adora canais, né? Todo mundo adora canais, eventos e tudo, porque acha que a comunicação está aparecendo. Mas, ok, ela está aparecendo, mas de fato ela está trazendo resultado? Esse é o ponto, né? De fato ela está mudando o comportamento? De fato ela está gerando um bem-estar para as pessoas, né? Então, a finalidade que ela foi proposta, né? Então, a gente questionar isso tudo que nós temos de contexto, de conteúdo, né? Será que esses conteúdos... Eu vi muito no início da pandemia e gostaria até de saber, né? Não tenho visto nas organizações que a gente acompanha. No início da pandemia, faça isso, faça aquilo com a máscara. Tá, e agora no retorno? Né? Que as pessoas estão retornando. Como é que vocês estão cuidando das pessoas? Sim. Na maioria nem está cuidando, tipo, volta e voltou, sabe? Então, como é que a gente está olhando para isso? Como é que eu recebo essas pessoas? Tem pessoas que foram contratadas na pandemia que nunca foram no escritório, né? E como é que eu recebo essas pessoas? Como é que eu digo para ela que a sala dela é a X? Imagina ter 20 pessoas novas e eu fico, o que eu faço? Fazer o onboarding da estrutura física com elas, né? Exatamente. Então, esses momentos, a gente, enquanto comunicação, a gente pode olhar e deve olhar, né? Então, ter esse olhar maior, né? Então, eu acho que esse é o convite para a comunicação, né? E mudou muito. Se eu pegar lá de 96, onde eu comecei a comunicação interna até agora, eu digo, não se apegue em ferramentas. Imagina se eu tivesse apegado lá no VHS, né? Então, ferramentas, elas são para dar apoio, né? Olhem para o humano, passam com uma comunicação, hoje a gente está falando mais humanizada, mas é realmente isso. E até é engraçado, né? Dizer mais humanizado se a gente é humano, né? Mas o mais humanizado é que a gente tem que ter tempo e dedicação para escuta. Acho que esse é um ponto importante a gente falar de planejamento, ter escuta das pessoas, né? A liderança ter escuta da sua equipe, a comunicação ter escuta do ambiente, escutar o inaudível, aquilo que não está sendo dito. Então, acho que isso é um ponto importante. Até tava com uma pergunta aqui para te fazer justamente relacionada à questão dos canais, assim, né? Tipo, como que a gente olha para eles na hora do planejamento? Mas, de certa forma, é uma consequência, né? De tudo que tu vai levantar lá. Exatamente, né? A gente olha para o canal, tem podcast, quero botar na minha organização. Faz sentido? Qual é o conteúdo? Então, mensagem-chave primeiro, né? Quais são os conteúdos que a gente vai ter? Como é que as pessoas consomem os conteúdos? Defina lá as personas, como é que elas consomem esse conteúdo, né? Elas gostam de chamadas mais curtas, né? Se eu olhar que a pessoa consome Twitter, memes, etc., eu já tenho uma linguagem, já tenho uma forma de me comunicar. As pessoas gostam de podcast, né? Tem conhecido horrores, né? A questão do podcast Sim. É maravilha, né? Porque as pessoas aí, elas estão ouvindo lá, estão trabalhando, estão ouvindo, né? Então, assim, quais são os canais que fazem sentido para aquelas pessoas que eu tenho desenhadas na minha organização? Então, primeiro eu defino quais são as mensagens, eu defino quais são as pessoas, e aí eu defino quais os canais que vão dar conta dessas mensagens, né? Então, quais os canais que vão dar conta desse conteúdo que eu preciso, né? E, realmente, eu preciso mais canais, esses canais dão conta, como é que eu faço isso, né? E olhar que eu também posso pegar meu mapa de canais, né? Mapear todos os canais, isso é legal de... Quando a gente vai fazer planejamento e o plano, né? É enxergar tudo que a gente tem. Escrevam, né? Tudo que tu faz. Eu passei por uma experiência de fazer isso uma vez e foi meio chocante, assim, porque era muita coisa. É muita coisa, exatamente. Aí tem uma ferramenta, até já uma dica, né? Que se chama EcoCycle Planning, que é uma ferramenta que vai dizer aonde que o canal, o evento, enfim, as ações que a gente está fazendo, qual é o grau de maturidade dela. E se ela é necessária, se a gente precisa redesenhar, se a gente precisa tirar do nosso portfólio de canais, que são gigantescos, de ações que a gente faz, e a gente faz muita coisa. Então, o que faz as pessoas sentirem de fato, né? O que eu quero gerar? Então, a gente olhar para isso, entender quais são a comunicação de processos é uma comunicação, a comunicação relacional é outra comunicação, então a gente dá conta disso e aí sim a gente olhar para os canais, olhar para as ações e aí a gente vai dar conta, né? Porque senão eu sou super apaixonada por tecnologia, eu colocaria tudo digital. Faz sentido, será? Não.
Como é que as pessoas consomem isso? Então... A gente tem que ter um cuidado aí de não fazer esse planejamento do nosso ponto de vista. Não é o que a gente acha, não é o padrão de consumo da gente que tá ali planejando, né? Tu tem que entender as pessoas, tem que entender os hábitos de consumo de informação e tem que entender dentro da companhia o que faz sentido para ela, né? Exatamente. Eu, assim, por experiência, né? Eu sou jornalista, trabalhei muito tempo em redação, então quando a gente começa a trabalhar numa empresa, a gente tende a responder tudo com conteúdo. Né? Tem um problema. Por quê? Porque é o mindset que a gente trouxe, né? E eu aprendo muito com os profissionais de relações públicas, por exemplo. Acho que os publicitários também têm essa coisa assim do canal, né? Daí não é campanha, é campanha. Tudo se resolve com campanha. O jornalista é conteúdo e o publicitário é campanha. Então eu acho que isso muito... até fica a dica, quem quiser se aprofundar, mas acho que tem que olhar para as relações públicas mesmo, né? Para as teorias, enfim, para as técnicas, para se entender outras formas de se relacionar com os públicos, né? Tem que desenhar. Acho que quem trabalha com a comunicação interna e endomarketing, eu vejo sempre que tem um brilho no olho, assim, né? Que eu acho que é uma curiosidade em relação a pessoas, né? E isso vai ajudar bastante, né? Quando eu quiser entender o outro, tiver a curiosidade sobre o outro, o que ele consome, de que forma ele consome, o que faz sentido para ele, o que faz ele sentir... Isso vai nos dar muito das dicas de como é que eu vou fazer, né? A gente tem visto profissionais de jornalismo bastante nas áreas de comunicação, de publicidade na área de comunicação, de relações públicas, de RH, de administração. Claro. Do marketing. A gente tem visto isso, mas... Para mim, é aquela curiosidade. Eu não quero impor o meu discurso da minha forma. Não sou eu, é o outro. Como é que eu olho para este outro e eu consigo entender quais são as necessidades dele? E eu tenho que fazer... Olha que lindo, né? Se a gente for pensar. Eu tenho que fazer a necessidade desse outro conectar com a organização, né? E aí nós vamos trabalhar junto para algo que é maior, né? Algo que a gente tem que entregar. Então, esse olhar, assim, eu acho que é importante, né? Então, a gente sair do nosso mundo que... eu consumo isso. Eu gosto desse canal, eu gosto desse programa, eu assisto isso, né? A gente vê as polêmicas, né? Os programas populares. Tá, mas se meu público ele é popular e consome essa mídia, vamos trabalhar com BBB, vamos trabalhar com, sei lá, né, Silvio Santos, não importa, eu posso fazer ações que conectem, que tragam isso, né? Uma vez, trazendo casos, né? Tinha o tempo de casa, até tem que fazer sentido, né? Esse negócio de tempo de casa, né? Então, eu só posso ter um programa de tempo de casa, que são os jubilados, enfim, cada área chama algum. Mas se eu tiver um plano de carreira para essas pessoas, né? Eu não posso ter um programa de jubilados, né, de 5, 10, 15 anos se eu não olho para o futuro dessas pessoas dentro da organização. Daí já não faz sentido, né? Então, eu acho que é esse tipo de questionamento que está vindo. Mas aí, por tempo de casa. Então, era uma empresa de varejo, né? Ele estava já fazendo 45 anos dentro da organização. Imagina uma pessoa trabalhando 45 anos, né, dentro de uma organização. E aí a gente pegou lá, né, tipo, vamos ter insight, vamos olhar o que está acontecendo. A gente pegou lá do Faustão, que tinha aquele quadro que era... como é que era o nome? Que era... Arquivo Secreto, né? Que aí a gente colheu... A gente está falando... Era para a internet, tá? Dizendo isso antes, né? Antes dessa facilidade que a gente tinha, né? Que a gente tem agora. A gente colheu o depoimento da família, colheu o depoimento de colegas, de lideranças, de pessoas que já não estavam mais na organização, de amigos, do futebol, do não sei o quê. E colocou lá num evento, né? E aí, qual a emoção, né? A pessoa ficou super feliz, chorava, enfim, mas a gente tem que entender, então, qual é a linguagem que eu posso usar, né? Então, assistam tudo, não sejam preconceituosos com nenhum tipo de programa, nenhum tipo de conteúdo, porque tem que conectar com as pessoas, né? É elas, não sou eu. Né? Esse é o ponto importante, quando a gente define as pessoas e ajuda muito isso, né? Quais são as dores, como é que ela consome informação, que tipo de conteúdo faz sentido, né? Às vezes a gente está... que eu falei da comunicação, escutar o inaudível dentro da organização é importante, porque às vezes a comunicação e ela está falando de um tema, mas nos corredores dos bastidores é outro tema. Eu tenho que trazer esse tema informal para o formal. Uhum. Então, eu preciso estar atento. Se estão falando aqui no retorno presencial, que eu não quero, que não sei o quê, que está tendo as dores aqui, ou como é que vai acontecer isso, que ninguém sabe o que vai acontecer, ou quando tem uma venda da organização, ou uma compra de outra organização, enfim, uma fusão, o que tiver, esse tema informal está percorrendo os corredores. E aí eu estou falando, não, olha só, gente, a Páscoa. Não, né? Vamos trazer esse tema para a nossa pauta e a gente vai ter que
abra esse caminho, né? Então, esse é o papel da comunicação, né? Ouvir, né, o que as pessoas têm a dizer e ouvir muito o inaudível, aquilo que está fora do formal, das reuniões, né, dentro dos aplicativos e etc, né? Que legal, Fá. Estamos chegando aí ao final do nosso episódio. Queria te agradecer muito aí pelas dicas, inspirações, informações. Acho que a gente trouxe uma pauta bastante estratégica hoje. Tenho certeza que vai ajudar muita gente, sim. E poderíamos ficar dias e dias e dias falando aqui, porque é meio infinito o assunto, né? Bom, eu sou apaixonada por planejamento, daí não dá nem para dizer, né? Jornada, planejamento, comunicação, mas... A dica, primeiro, assim, entenda a sua área, sabe? Entenda onde você está, entenda como é que você pode atuar, de que forma, o que esperam de você enquanto área. Então, para começar um bom planejamento, sabe? Assim, fazer um ponto de contato, assim, mas calma, tudo tem a sua maturidade, né? Tudo se leva à maturidade. A gente entende que está se mudando muito, onde a gente está atuando, mas tudo vai amadurecendo junto, né? Então... respira, que planejamento não é esse bicho de 7 cabeças, né? É uma coisa que a gente pode fazer e a gente pode aprender, enfim, com bastante estudos também, né? Estudos, e tem as consultorias também que sempre podem ser contratadas aí, né? Tem profissionais maravilhosos e com certeza tem opções aí para todos os portes de companhia, né? Isso é bem importante ter... Eu não consigo entender até a sua maturidade enquanto área. Olha, eu não consigo dar conta, né? Então, pede ajuda, né? Eu preciso de ajuda para desenvolver tal coisa, eu preciso de ajuda para entender um diagnóstico, eu preciso de ajuda para fazer um planejamento. E aí, peguem... e aí é uma dica, né? Eu acho que daí é uma dica quando eu era dentro de organização, peçam, né? Quando foram fazer orçamentos e coisas, peçam para as consultorias, me ensina a fazer. Uhum. Né? E não só faz por mim, mas vem pra cá e me ensina a fazer. Porque aí tu consegue andar sozinha dentro da organização e consegue começar a perceber o que a consultoria percebeu. Né? Então, me ensina a fazer, eu acho que é o ponto básico. Né? Me dá um planejamento pronto aí, porque isso não existe. Né? A gente vê muitos planejamentos que são postos dentro da gaveta porque não conversam com a cultura ou com o dia a dia ou até mesmo com os recursos que aquela área dispõe. Né? Então, façam junto, façam com as pessoas, façam junto com a consultoria, coloque a consultoria junto para trabalhar junto e te ensinar quais são as ferramentas que ela está usando, te ensinar quais são os... Né? Acho que a gente está na era do compartilhar, né? Acho que esse é o melhor ponto. Vamos compartilhar. Quanto melhor e mais maturidade tem a área de comunicação, melhor vai ser o mercado. Melhor mercado de atuação, né? Então, eu acredito muito nisso. Muito, muito boa essa dica. Fá, brigadão pela tua presença, pela tua energia e pelas inspirações. E só, pessoal, fica a dica também de seguir a Fá e a Fale lá nas redes sociais, que elas estão sempre aprontando alguma coisa, né? Eu já dizer minha parte blogueira agora, né? Me siga no Instagram. Fale com a Fá. Isso aí. Então, é isso. E fico muito feliz de tu ter convidado, né? Bem, bem feliz de estar aqui contigo. Brigadão. Pessoal, ficamos por aqui então com mais essa edição do podcast Endomarketing Brasil. Sugestões de temas para cristina.wagner@pixmedia.com.br. No blog da Pix tem muito mais conteúdos, inclusive sobre planejamento e, enfim, lá vocês acompanham também a questão dos lançamentos dos novos episódios e quem tá vendo a gente no YouTube, e aí ativa o sininho para ser notificado assim que entrar um novo episódio. Toda semana a gente tá com um conteúdo novo bem bacana para vocês. Até mais, um abraço.